Marcos, parabéns pela apresentação. Obrigado, Maurício. Mas deixa de fazer, por favor, me permita fazer duas questões. Claro. A primeira é a seguinte, né? Partindo do pressuposto de que todos os passos de seu raciocínio estão corretos, a que conclusão nós poderíamos chegar? A de que houve uma instância de interferência nesse processo que os evolucionistas chamam de evolução. Agora, até que ponto, essa é a primeira pergunta, não existem antropomorfizações? Que termo difícil, hein, Maurício? Né? Antropomorfizações. O problema é que eu ando disléxico ultimamente. Ao chamar essa intervenção de uma mente inteligente. Essa é uma questão. E a segunda questão é a seguinte: a partir do momento em que não encontramos nenhuma outra explicação, a não ser essa de caráter ontológico, ou seja, existe uma causa final, né? E ontológica e, portanto, extracientífica. Estamos no plano da ontologia. Estamos no plano da ontologia, estamos saindo completamente do discurso de natureza científica e estamos caindo no plano da ontologia. Discorda. Certo. Então, nesse ponto, por que não poderíamos também ter a seguinte possibilidade? Não temos explicação até o momento. Isso não quer dizer que um dia tenhamos, mas podemos dizer não temos explicação. É um detalhe importante. Esse tipo de questão não pode ser interpretado da forma, olha, vamos apelar para essa questão porque não podemos contar com a possibilidade de existir Deus. Não podemos fazer isso também. Não podemos postular, Deus não existe, portanto não deveria ter nada interferindo. Mas por que não podemos simplesmente dizer, não temos explicação? Porque a partir do momento em que definimos que existe uma potência exterior, tem uma implicação muito importante do ponto de vista científico, é que o que quer que venha acontecer pela frente, isso não vai poder ser falseado, porque tudo pode ser explicado a partir por essa hipótese preliminar. Absolutamente não, Maurício. Discordo. E amigos discordam, né? Gostaria de ser seu amigo. Maurício, olha, não é científico? Absolutamente científica a conclusão. Nós estamos dentro das ciências históricas, e as ciências históricas estão procurando causas necessárias, suficientes e conhecidas. E eu acho que esse simpósio deu N exemplos, não é? E argumentos que mostram que concluir que uma mente consciente é a única causa necessária, suficiente e conhecida para a vida é uma conclusão que emana dos dados científicos. Não é ontológico, é científico. Sem nenhum juízo de valor. É exatamente o que a teoria do design inteligente fala. Foi uma mente inteligente. Quem é essa mente? Eu a conheço. Fora da ciência. Na ciência, não. Quais foram os propósitos? A gente não tem a menor condição na ciência de... a ontologia, ela é o passo seguinte. Mas a causa necessária, suficiente para a vida, nós conhecemos. Por que não vamos dizer, então? Por que a gente vai alegar a ignorância quando a gente tem conhecimento? Fazer como o Nésio mostrou lá com como é que é, Nésio? Esqueci lá. Isso, será que eu posso permanecer na ignorância? Isso é um direito? Não, eu não tenho. Como cientista e educador, eu não tenho... Eu acho que foi isso que você quis me dizer, que eu tenho o direito de permanecer na ignorância. Não tenho. Se a ciência me dá uma causa e eu não gosto dela, gosto e preferência não são argumentos científicos, viu, Maurício? Se a gente não gosta, é problema nosso. Mas a gente tem que admitir que a causa existe, a explicação existe. E permanecer na ignorância não é um direito de cientista e educador. A gente tem que admitir mesmo... Olha, eu sou defensor de uma mente inteligente, mas se me provarem que nós somos frutos de forças naturais,
que a evolução química é viável, eu vou, mesmo não gostando, mesmo que preferindo me manter na ignorância, eu vou chegar perante os meus alunos e vou dizer: evoluímos quimicamente. Só que eu não posso fazer isso. Jamais faria isso, porque seria um assalto à minha racionalidade química. Tudo que eu conheço de química me diz que isso é inviável. E eu espero ter mostrado exemplos para vocês concluírem a meu favor ou contra, né? Mas a gente não pode, como educador e cientista, nos darmos esse direito de permanecermos na ignorância. A gente conhece. Ontologia não, é ciência. E se for um designer, a gente não tem mais o que fazer. Não, a gente refinou a nossa questão, gente. Eu falei ontem da alquimia, não falei? É basicamente isso que a gente está vivendo. É um momento parecido, guardado as devidas proporções. Eu não quero comparar a teoria da evolução com a alquimia, mas a analogia é muito boa, não é? É muito boa. Estávamos lá como químicos tentando sintetizar ouro, não é? De ferro, de metais. E tudo parecia que estava dando certo, vários modelos, gente fazendo, quantos químicos trabalhando e tudo mais, né? Tentando sintetizar ouro. Agora alguém chegou e falou assim: não vai dar, não tem jeito, é inviável. Aí eu falei: não, vai restringir a minha pesquisa, os alquimistas vão perder o emprego. É uma razão para a gente manter isso? De jeito nenhum, né? A teoria caiu. Se provou que era inviável, a questão foi refinada. Eu não vou ficar procurando sintetizar ouro, não é? Eu vou procurar utilidades para o ferro, utilidades para o ouro. Vou ter outras perguntas muito mais refinadas com o aumento do nosso conhecimento. Vamos à última pergunta. Boa noite a todos, meu nome é Danilo Neves. Eu acho que esse silêncio não foi ao acaso, né, pelo exposto. Matematicamente é difícil, quimicamente também. É bom lembrar que eu tenho só uma pergunta, mas antes eu queria citar pelo menos o Richard Dawkins, que o Ben Stein, ao ter entrevistado ele se surpreendeu com a confissão dele de que é possível um designer. O problema do Dawkins é com o designer cristão. E isso ele declarou no documentário. Então, se o maior expoente mais claro e lógico possível já admite isso, é importante falar, né? E a minha pergunta é até mais a nível de curiosidade, porque o senhor citou o segundo livro do Michael Behe. Eu ainda não sabia que ele tinha sido publicado, foi novidade, e eu queria saber o que ele acrescentou a mais, qual foi a ênfase desse livro, e, se possível ainda, para fechar, quais são as expectativas para esse primeiro evento histórico, né? Creio que servirão outros. E como é que está o movimento do design no Reino Unido, nesses lugares? Olha, esqueci seu nome para variar. Danilo, né? Danilo, eu disse na oficina que a teoria veio para ficar, não é? Por que ela veio para ficar? Porque ela tem corrido o mundo, né? A gente percebe isso pelos e-mails que a gente recebe, pelas informações que a gente vê. A teoria não é um movimento de fundamentalistas americanos, não, viu, gente? Ela está na Europa, está no Brasil, está no Japão, na Ásia, em todos os lugares desse mundo, não é? E por que isso? Porque a força dos dados, né, ninguém consegue segurar, não é? Os dados falam, as moléculas falam e elas não mentem. Moléculas não são subjetivas. Então você não pode dizer, é a subjetividade das moléculas, não é? Não tem como, não é? E você citou o Dawkins, eu não sabia que ele tinha falado isso, deve ter sido nos seus raros momentos de honestidade, né? E homens honestos, gente, homens honestos, como Francis Crick, avaliam assim mesmo, viu, Danilo? É impossível. E o que o Francis Crick fez? Ele também apelou para um designer. Não sei se você percebeu, mas ele apelou. Só que não um designer cristão, porque ele não gostava do designer cristão, não é? Então ele pôs o gosto, mas gosto não é argumento científico, não é?
Mas infelizmente ele se transforma. Ele, por não gostar do design cristão, ele preferiu fazer o quê? Preferiu os ETs. Mandou o problema dele para o espaço. Na realidade, o que o Francis Crick fez, gente? Ele tapou um buraco cavando outro, né? Lançou o problema da criação da vida para o espaço. Invocou os ETs. Então, o problema é esse. Homens honestos reconhecem a inviabilidade da evolução química, só estou falando da evolução química. E, ao reconhecer, vai ter que optar, né? Eles têm que optar por uma possibilidade, né? E aí, quando ele vê as possibilidades dos designers, ou ele vê o que? O designer cristão, ele vê os ETs, outras não gosta, e o que faz? Ele volta para o modelo evolutivo, não vou defendê-lo, né? Então a resistência de muitos a defender o designer é uma questão de gosto e não de racionalidade.